Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula aqui pela Academia Brasileira Forense. A partir de agora, eu, professor Guilherme, estarei contigo na nossa preparação rumo ao seu concurso. Nós vamos estudar direito do trabalho de uma forma aí focada para o seu edital. Então eu não vou fazer aquele estudo ortodoxo, aquele estudo doutrinário que a gente faz para um acadêmico de direito comum. Mas a gente vai trazer aqui os pontos centrais pensando como essa temática ela pode ser exigida na sua prova. É disso que nós vamos falar, é disso que nós vamos estudar a partir de agora no nosso módulo de direito do trabalho que eu coloco para vocês. Então, esse é um campo central aí para a gente observar, é um campo central para eu trazer para vocês e que eu quero que você aproveite bastante aqui ao longo da nossa aula e ao longo do nosso curso. Mas para a gente começar, obviamente, eu quero falar de segurança e saúde no trabalho, nos diplomas legais vigentes no país. Quando a gente fala de diplomas legais e vigentes, eu estou falando do direito positivo. Afinal, quando a gente fala de direito positivo, é importante a gente trazer algumas definições também do que vem a ser o direito positivo para nós. E o direito positivo, ele tem um papel muito importante e muito interessante, porque ele diz respeito àquele direito que é construído pelo Estado e que automaticamente, além de ser construído pelo Estado, ele se fortalece porque é o conjunto de leis e regras que vão regular a vivência social. Então toda a vida social, ela está assegurada com base na existência desse direito positivo, ou seja, os nossos diplomas legais. E é chamado de positivo porque ele é posto. Ninguém tem a opção de descumprir automaticamente esse nosso direito que eu coloco para vocês ou que a gente aponta. Portanto, a gente precisa explorar as normas, os diplomas legais aí que abordam segurança e saúde do trabalho, SST. A gente vai falar bastante dessa sigla, né, nos contextos aí dos diplomas vigentes. E principalmente a partir do nosso texto maior, a nossa Carta Normativa Maior, que é a Constituição Federal de 1988. A Carta Magna Nacional, a Lei Maior ou qualquer outro sinônimo de Constituição, ela é a base normativa mais importante. Por que ela é a base normativa mais importante que a gente tem? Uma Constituição Federal, a gente pode falar que ela é um instrumento referência para a existência de um Estado democrático de direito. Quando eu falo que ele é um instrumento referência, significa que toda a ordem jurídica de um país que exerce a sua soberania tem que respeitar os dispositivos previstos lá. A Constituição, ela é a lei mais importante de um país. É a norma fundamental mais importante. É a declaração de vontade de um povo também que a gente pode falar. Por isso que esse respeito à Constituição ele tem que ser feito. Ela é a declaração de vontade política de um povo, porque ela vai estabelecer direitos, ela vai estabelecer responsabilidades aos indivíduos, aos grupos sociais, à população, ao governo. Automaticamente eu posso dizer, né, que numa democracia ninguém se livra da Constituição. O principal objetivo de uma Constituição é organizar a sociedade, organizar o Estado, estabelecer direitos, estabelecer deveres, estabelecer limites. Tudo que tem que ser seguido dentro de uma instância na sociedade. Tudo tem que ser seguido. A Constituição Federal Brasileira, ela é conhecida como Constituição Cidadã. Você já deve ter ouvido falar em algum momento isso. E a gente fala que ela é uma Constituição cidadã porque automaticamente a sociedade participou, ela é uma manifestação de vontade pura. A gente sai de um regime de ditadura ali e a população ativamente participou. Ela é de 88, ela foi promulgada em 88, é a 7ª Constituição brasileira
desde que o Brasil ele teve a independência de Portugal. E dentre os direitos da nossa Constituição, que eu faço uma introdução para você, nós temos liberdade de expressão, nós temos liberdade religiosa, trabalho, previdência, educação, saúde, assistência, vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Houve até um tempo aí que queriam fazer uma emenda à Constituição em que assegurasse automaticamente o direito à felicidade. Mas confesso que seria um direito muito ambíguo, né? Para a gente estabelecer na Constituição. Na realidade, viraria um escárnio, né? Se a gente fosse parar para pensar. Mas essa Constituição de 88 é a base normativa mais importante que a gente tem. Ela é a base normativa mais importante, porque ela vai assegurar a garantia de direitos. Ela vai assegurar a proteção do trabalhador. A gente precisa entender ela e entender que ela visa assegurar integridade física, mental, social dos trabalhadores, além de dignidade no ambiente de trabalho. Se você quiser anotar, coloque aí que a Constituição de 88 ela assegura integridade no aspecto físico, mental, social dos trabalhadores, além da dignidade no ambiente de trabalho. É o meio ambiente de trabalho que você vai ouvir em algumas literaturas. Agora, uma outra coisa que eu queria falar para vocês, também, aí no que tangencia a nossa Constituição, é no que diz respeito aí, automaticamente, quando a gente fala dos princípios fundamentais e dos direitos sociais. Se a gente parar lá no artigo 1º da Constituição, você pode acessar no site do Planalto, só dá um Google Constituição, lembrando que sempre que você for pegar uma legislação, ou federal ou Constituição, o canal oficial é sempre o site do Planalto. Vá lá, pega a Constituição, artigo 1º, inciso 3º, inciso 4º, que você vai falar que a dignidade da pessoa humana e a valorização social do trabalho são os fundamentos do Estado democrático e de direito. Ou seja, o Brasil fundamenta na valorização social do trabalho e dignidade humana. Nós temos que a proteção do trabalhador, a promoção do bem-estar, eles não são apenas valores éticos, mas são obrigações legais do Estado. Olha o artigo 6º, que é o que a gente vai trabalhar bastante. No artigo 6º, o trabalho e a saúde, eles são reconhecidos como direitos sociais. O artigo 6º vai falar de direitos sociais. O artigo 6º ele vai reforçar para nós uma necessidade rigorosa de políticas públicas aí que visa proteger trabalhadores. Eles trazem trabalhadores para nós a todo instante. Isso inclui normas de higiene, normas de saúde, normas de segurança dentro desse ambiente laboral. Olha que interessante. Então eu reforço para você. Nós temos a dignidade da pessoa humana e a valorização social do trabalho como valores aí do nosso Estado democrático de direito. Mas nós também temos que falar que a proteção ao trabalhador, o trabalho, enquanto sua saúde, são direitos inegociáveis. São direitos inegociáveis na nossa concepção. O artigo 7º da Constituição Federal, ele é um outro artigo crucial para o nosso estudo do direito do trabalho. Por que eu falo isso para você? Porque no artigo 7º, nós temos direitos trabalhistas essenciais para a proteção contra esse risco laboral. Por exemplo, se você analisar aí o inciso 22, eu coloquei na tela para você, o que ele fala para a gente? Ele fala de redução dos riscos inerentes ao trabalho. Minha caneta não está pegando aqui, mas não tem problema. Quando a gente fala desse artigo,
Esse artigo ele cria para nós uma obrigação, tanto do Estado quanto dos empregadores, para que os trabalhadores possam exercer suas atividades num local adequado. Olha o próximo inciso, o 28. O 28, para quem é do direito de romanos, é complicado, tá, gente? O 28 ele garante seguro contra acidentes de trabalho. Inegociavelmente, ele está dando um precedente para nós, abrindo um caminho para ações de indenização civil em caso de dolo ou culpa do empregador. Mas a gente sabe que não é no aspecto civil. Se a gente for analisar hoje, esse tipo de dano moral ou material contra o empregador é legítimo dentro da própria justiça do trabalho. Você não precisa ir na justiça comum. O próprio juiz do trabalho ele pode julgar isso. Ou seja, está nítido para nós a ideia de que o trabalhador ele não deve ficar sozinho com os prejuízos aí de acidentes ou doenças relacionados ao trabalho. Olha os incisos aí, o 13 e o 14. Jornada máxima e remuneração de horas extras. Eles aqui, jornada que é um tema que é tão polêmico ultimamente, né? Eles tratam da jornada de trabalho e eles limitam para nós aí a jornada de trabalho. Se você for parar para ver, eles fazem uma limitação de 8 horas diárias e 44 semanais. Eles fazem esse apontamento para nós. Então, é um ponto interessante, um ponto crucial para a gente destacar. Olha a ideia também, o dispositivo que nós temos, que fala do repouso semanal remunerado. Aqui, quando a gente fala de repouso semanal remunerado, o legislador está dizendo para nós o quê? No caso, o constituinte. Temos que nos atentar, temos que cuidar da saúde dos nossos trabalhadores. A saúde é um objeto sério. A saúde é uma questão séria e a gente não pode deixar a mercê. Tá vendo? Então nós temos aqui uma limitação da jornada de trabalho, além de remuneração aí por horas extras, que é fundamental para evitar exaustão física, mental do trabalhador, mas nós também temos no texto constitucional um repouso semanal remunerado, geralmente aos domingos. E esse descanso é essencial para a recuperação física, recuperação mental dos trabalhadores. Garante saúde, qualidade de vida. Esses dispositivos são dispositivos preceitos constitucionais. Ah, mas e essa PEC que está rolando aí da Erika Hilton, da escala 6x1 e tal? Se na data do edital da sua prova isso estiver alterado, você vai estudar com alteração. Se saiu o edital e depois vier a alteração, dane-se. Então hoje, enquanto não alterou nada, estuda aqui do jeito que eu estou falando. Se sair uma alteração antes do edital, você vai alterar o seu estudo. E se sair o edital e depois alterar, continua do jeito antigo. Porque a prova ela só pode cobrar aquilo que caiu até a data do edital. Então isso é um ponto importante que eu quero colocar para você. Outra coisa também importante para a gente destacar é o artigo 170 da nossa Constituição. Porque ele vai falar de algo que, principalmente no direito, a gente tem um pouco de ressalva, às vezes, de falar. Que eu até saí da tela aqui para você poder visualizar melhor. Que a gente está dizendo do meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho é um ponto crucial que a gente tem. A Constituição, ela fala para nós, vou voltar aqui, que automaticamente
nós temos que considerar ou nós temos que entender de uma maneira reta, tranquila aí, que a atividade econômica, ou seja, o trabalho, a empresa, ele tem que respeitar a função social da empresa. Isso inclui oferecer um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho saudável. O artigo 225 da Constituição, que está aí na sua tela, um resumo, né, no caso, o que ele fala para nós? Ele fala que o meio ambiente ele é definido como um direito de todos, incluindo o meio ambiente do trabalho. Empresas que falham têm que garantir um ambiente seguro. E se elas falham, elas podem ser responsabilizadas, tanto na esfera civil como administrativa. O MPT, o Ministério Público do Trabalho, pode autuar uma empresa dessa. Então aqui a gente tem alguns avanços significativos que visam proteger a qualidade do trabalhador. Quando você ouvir a expressão meio ambiente do trabalho, né, do que a gente está falando? A gente está falando desse norte de proteção que é dado aos trabalhadores. Vamos para mais artigos que eu quero passar para vocês. O artigo 21, inciso aí 24 da Constituição, ele fala que a União é responsável por organizar a inspeção do trabalho. E ela tem que assegurar que as normas de segurança e saúde do trabalhador elas sejam cumpridas. Lá no 22, inciso 1º, ele fala para nós que a União ela pode legislar sobre direito do trabalho. Então ela pode garantir uniformidade das normas de segurança e saúde. Exemplo que eu posso falar disso é a reforma trabalhista. Nós tivemos a reforma trabalhista, na sequência nós tivemos uma proposta de emenda uma medida provisória, perdão, foi uma MP do Michel Temer, que ela queria legislar sobre o direito do trabalho. É que no caso ela não passou, mas nós tivemos aí um exemplo para vocês verem. Nós podemos falar no artigo 196 aí que a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. Então a gente tem políticas públicas de prevenção de doenças ocupacionais, promoção à saúde do trabalhador, tudo isso adentra. Artigo 200 aí, a gente fala do SUS que ele tem um papel ativo na vigilância e saúde do trabalhador. Promove riscos, promove prevenção de riscos no ambiente laboral. Tudo isso acontece. A gente tem que perceber, de maneira geral, é que hoje o direito ele fala muito na responsabilização direta do empregador. A Constituição ela prevê para nós que se houver negligência que venha causar acidentes, doenças ocupacionais, o empregador ele tem que indenizar o trabalhador por danos materiais e morais. Outra coisa, o Ministério do Trabalho e Emprego, aí, ou não importa a nomenclatura que já mudou e desmudou isso várias vezes, ele é responsável pela fiscalização de condições de trabalho. Se nós tivermos empresas que descumprem normas de segurança e saúde do trabalhador, elas vão sofrer sanções administrativas. Elas vão sofrer multas. O que reforça para nós cumprimento de regras. Cumprimento de regras tem que ser seguida. As normas constitucionais, elas vão impactar diretamente na legislação, nas leis. Por exemplo, a CLT. Qual que é o papel da CLT? Ela vai tratar de obrigações dos empregadores e em face dos empregados. Direito dos trabalhadores em relação à segurança e saúde. As NRs, que a gente vai falar bastante. As NRs, elas definem critérios técnicos para diferentes aí, atividades econômicas. Garantir segurança no ambiente específico. Exemplo. As NRs, elas trazem aí pontos sobre cartão de ponto. Como que o cartão de ponto ele tem que ser tratado? Exemplo.
A Lei 8.213 de 91, a Lei Previdenciária, ela vai falar do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, que são decorrentes de acidentes ou de doenças do trabalho. Tudo isso vai ser apontado. De qualquer forma, é importante a gente reforçar que a Constituição Federal de 88, ela traz a segurança e a saúde do trabalho como um direito fundamental para nós. Ela fala isso. Ela estabelece responsabilidades para o Estado, para os empregadores. Ela cria uma rede de proteção ao trabalhador. As legislações complementares e as fiscalizações, elas vão garantir para nós a aplicação prática desses direitos. Portanto, o trabalhador ele vai poder exercer suas funções em condições dignas, em condições seguras, em condições saudáveis. É isso que vai acontecer. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo lá nas redes sociais. Deixa aqui mais uma vez os meus contatos e tenho certeza que vai ser um prazer imenso poder atendê-lo. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula e te vejo aí automaticamente no próximo vídeo.